Olá, meu irmão. Deus te abençoe nessa noite ou no dia para aqueles que chegam pela manhã. Graça e paz em seu coração. Hoje estamos trazendo o livro Contribuições de Joana de Ângeles, por Gelson Luiz Roberto. A página é 87 e temos como título a ciência da responsabilização. Nos diz assim: a psicologia é um dos ramos da ciência que tem oferecido às religiões um importante suporte na superação do materialismo. Enxergamos o espiritismo como uma direção, a psicologia como um caminho estabelecido passo a passo, detendo-se no processo, no percurso, mas convergindo para o fim, o mesmo fim. A psicossomática oferece importantes contribuições ao testificar que o corpo não é um fim em si, autônomo, pois exige em sintonia com a mente, sem determiná-la como produto físico. Desses autores destacamos Rundiger Dalke, Jean-Yves Leloup, Hans Moschikaili, Sigrid Setor, Albert Kreisrender, entre outros. Psicossomática é a ciência que concerne corpo e mente. Não poderíamos dizer que estuda a relação entre o corpo e mente ou a influência da mente nas doenças físicas, porque o seu entendimento é de que não são duas coisas, e sim uma só. Por isso nos coloca num lugar desconfortável, de responsabilização por quem somos e pelo que nos acontece. Reconhecemos na doença um sinal de desconexão interior do sujeito, mas isso não quer dizer culpá-lo pelo seu estado atual. Até porque, longe das interpretações lineares e simplistas, vemos a doença como resultante de inúmeros fatores, dentre eles o elemento psicológico. E o que a psicossomática faz é desacomodar o indivíduo do lugar de vítima, como se seu estado fosse obra do acaso e ele não tivesse nada a ver com isso. Nos momentos mais difíceis, é comum pessoas falarem frases tipo: eu devo ter atacado pedra na cruz para passar por isso. Abre aspas e fecha aspas. Ou mesmo, eu devo ter escalpelado alguém para viver essa ou tal situação agora. O comportamento de culpa é prejudicial ao desenvolvimento moral, porque a criatura permanece imobilizada no suposto erro. Afinal, o que caberia fazer alguém que atacou pedra na cruz ou que escapelou alguém em vidas passadas, além de sofrer e se lamentar pelo ocorrido? A culpa tem caráter defensivo do ego, visto que dessa forma a pessoa não precisa se responsabilizar pelas atitudes e nem pela mudança atual. Pode ser um modo de estagnação psíquica, decorrente do narcisismo, daquele que não admite errar, ou fuga da realidade e da responsabilização, pelo que supostamente fez ou precisa ser corrigido. Dawkins, o Deficient, em 1999, que foi escrito, a página é a 7, iniciam sua obra com a seguinte colocação, abre aspas: este é um livro que aborrece as pessoas, pois destrói o álibi para seus problemas não resolvidos. A doença. Propomos a mostrar que o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas que é de fato o autor da sua doença. Aí vem. Responsabilização é um passo importante no caminho da integralidade. É preciso sair do acaso para reconhecer-se autor da própria vida, dos caminhos que foram escolhidos, direta ou indiretamente, colocando-se no centro de um processo de autoanálise. E aí, com base nesse ponto de vista, o médico ou o psicólogo sai do lugar de resolvedor de problemas para servir de farol,
auxiliando as pessoas a compreenderem o percurso que realizaram até aqui e o que resultou seu estado atual, lhes instrumentalizando para o processo de mudança. E o Espiritismo, assim como a psicossomática, convida o indivíduo a tomar a tomada de consciência a respeito de quem se é e do que está fazendo consigo. E o homem integral é aquele que, por reconhecer-se no infinito, num largo processo de desenvolvimento intelecto-moral, ao longo de milhares de reencarnações, assume a responsabilidade pelo trajeto seleto até aqui, na intenção de fazer escolhas mais conscientes, visando ao futuro que tanto almeja. Agora, meus irmãos, buscando o Evangelho, o nosso Evangelho, lá atrás, onde temos no item 75, prece pelos espíritos endurecidos. Sim, porque nós acabamos por atrair espíritos que estão no campo vibratório da nossa arrogância, da nossa vaidade, de achar que somos vítimas, né? Então diz assim: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento, tanto para auxiliar esses irmãozinhos que vieram atraídos pelos nossos pensamentos, pelas nossas monoideias, como por nós também, né? Então aqui diz: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Todos passamos por obsessões, mas ao ponto de passarmos pelo fascínio e pela subjugação, é quando deixamos que essa obsessão se torne frequente em nossa vida, né? Se instale fazendo morada. E aí diz assim o Evangelho: exige também tato e habilidade a fim de encaminhar para o bem, Espíritos muitas vezes perversos, endurecidos, astuciosos, porquanto aos rebeldes ao extremo. E na maior parte dos casos temos de nos guiar pelas circunstâncias. Então vamos, no momento atual, nos responsabilizar pela nossa vida, pedindo Deus, nosso Pai, que nos auxilie. Jesus, nosso Mestre querido, sempre nos dizes: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ajude-nos, Senhor, a escolher bem os nossos caminhos, os nossos pensamentos, que essas escolhas sejam proveitosas para que nos auxiliem no dia a dia a viver com mais leveza, a passar pelos obstáculos, pelos problemas, com a certeza de que tudo é passageiro, até os momentos ruins, e que precisamos, pelo menos, nos responsabilizar pela nossa própria vida, já que somos e seremos sempre o autor dessa vida. Temos um destino a ser percorrido, mas temos o livre-arbítrio para, no momento em que seguimos pelo caminho, sabemos escolher a melhor direção. E para isso contamos com o apoio da espiritualidade maior, com os nossos votos de fazer o melhor e assim alcançar o bem supremo, pelo menos de acordo com nossas melhores possibilidades. Ser conosco, Senhor da vida, hoje e sempre, agradecendo a proteção desses espíritos benfazejos e a sua atenção, meu irmão. Estamos aqui para aprender a cada dia e para crescer com Jesus. Ser conosco, Senhor da vida, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus.